Existe uma parte de você que sabota silenciosamente cada oportunidade de ser amado de verdade. Não é o destino, não é falta de sorte. Não são as pessoas erradas cruzando seu caminho repetidamente. Carl Jung deu nome a essa força invisível, a sombra. Aquilo que você rejeitou de si mesmo, escondeu e negou, e que agora opera nos bastidores da sua vida afetiva, afastando exatamente aquilo que você mais deseja. Hoje você vai entender como essa sombra age e como parar de deixá-la decidir por você. Existe uma pergunta que poucas pessoas têm coragem de fazer a si mesmas. Será que sou eu quem afasta o amor que tanto desejo? A maioria prefere culpar as circunstâncias, as pessoas erradas, o azar repetido. Mas Jung propunha uma reflexão muito mais desconfortável e muito mais transformadora. Ele acreditava que grande parte daquilo que sabota nossos relacionamentos não vem de fora, vem de dentro, de uma parte da psique que ele chamava de sombra e que atua exatamente onde menos esperamos, bem debaixo dos nossos próprios pés, invisível para a consciência, mas plenamente ativa em nossas escolhas. A sombra, segundo Jung, é composta por tudo aquilo que rejeitamos de nós mesmos ao longo da vida. Desde muito cedo, aprendemos que certas partes de quem somos não são bem-vindas. A carência, quando fomos ensinados que precisar de alguém é fraqueza. A raiva, quando aprendemos que expressar irritação gera punição ou rejeição. O medo, quando fomos condicionados a esconder qualquer sinal de vulnerabilidade. Cada uma dessas partes não desaparece só porque decidimos escondê-las. Elas migram para um espaço mais profundo da mente, formando aquilo que Jung chamava de sombra pessoal, um reservatório de tudo que julgamos inaceitável em nós mesmos. O problema é que a sombra não fica passivamente guardada. Ela influencia ativamente nosso comportamento, especialmente nos relacionamentos mais íntimos, justamente onde nossas defesas ficam mais expostas. Quando alguém se aproxima de você com real interesse, com disposição genuína para conhecer quem você é, a sombra entra em ação como um mecanismo de proteção antigo, tentando evitar que aquelas partes rejeitadas de você sejam vistas, expostas ou julgadas novamente, como talvez tenham sido no passado. Isso explica por que tantas pessoas, mesmo desejando profundamente ser amadas, acabam repelindo de forma inconsciente exatamente as conexões mais saudáveis que aparecem em suas vidas. Você pode se sabotar de formas sutis, encontrando defeitos exagerados em alguém que demonstra interesse genuíno, criando distância emocional no momento exato em que a intimidade começa a se aprofundar, ou até mesmo perdendo o interesse, justamente quando a relação começa a caminhar para algo mais sério e estável. Jung diria que esse padrão não é coincidência. É a sombra protegendo, à sua maneira distorcida, as feridas antigas que você ainda não teve coragem de encarar. Um dos mecanismos mais comuns através dos quais a sombra opera é a projeção. Quando você não reconhece determinada característica em si mesmo, tende a enxergá-la de forma ampliada no comportamento do outro. Se você reprimiu sua própria necessidade de atenção, pode começar a enxergar qualquer pedido de atenção do parceiro como carência excessiva, algo insuportável, mesmo que seja um pedido perfeitamente razoável. Se você nunca aceitou sua própria raiva, pode se sentir extremamente incomodado diante de qualquer manifestação de irritação do outro, reagindo de forma desproporcional a situações comuns. A projeção transforma o parceiro em uma tela onde exibimos, sem perceber, aquilo que mais rejeitamos dentro de nós. Jung explicava que enquanto essas partes da sombra permanecem inconscientes, elas continuam determinando nossas escolhas afetivas, criando um ciclo repetitivo difícil de quebrar sem autoconhecimento profundo. Você pode até mudar de parceiro, de cidade, de círculo social. Mas se a sombra continuar não reconhecida, ela encontrará novas formas de recriar padrões antigos, porque, no fundo, o problema nunca esteve apenas nas circunstâncias externas. Estava principalmente naquilo que você ainda não conseguiu integrar dentro de si mesmo. Existe também uma dimensão importante relacionada à autoestima nesse processo. Quando alguém carrega uma sombra especialmente pesada,
ligada a experiências de rejeição, abandono ou críticas severas na infância, é comum desenvolver uma crença profunda, quase nunca verbalizada conscientemente, de que não merece ser amado de forma plena. Essa crença não aparece como um pensamento direto do tipo "eu não mereço amor". Ela se manifesta de forma muito mais sutil, através de comportamentos autossabotadores, escolher parceiros emocionalmente indisponíveis, testar constantemente a paciência do outro até ele desistir, ou simplesmente nunca se permitir baixar completamente a guarda emocional, mesmo diante de alguém genuinamente comprometido. Jung via esse processo como uma espécie de profecia autorrealizável nascida da sombra. Se no fundo você acredita que não merece ser amado, seu comportamento inconsciente trabalhará ativamente para confirmar essa crença, afastando exatamente as pessoas que poderiam provar o contrário. É um ciclo cruel, mas também revelador. Cada decepção amorosa repetida não confirma que você é indigno de amor, apenas confirma o quanto sua sombra ainda está no controle das suas escolhas afetivas. Um aspecto especialmente importante do trabalho junguiano é entender que a sombra não é, em si, algo maligno ou destrutivo. Jung insistia que a sombra contém tanto aspectos que julgamos negativos quanto potenciais positivos que também foram reprimidos, como criatividade, espontaneidade ou intensidade emocional que, em algum momento, foram julgadas excessivas ou inadequadas. O problema nunca é a existência da sombra, que é inevitável e universal, mas sim a falta de consciência sobre ela. Quando permanece completamente inconsciente, a sombra age de forma caótica e autodestrutiva. Quando começa a ser reconhecida, ela perde grande parte desse poder desorganizador. O processo de integração da sombra, segundo Jung, começa com a observação honesta dos próprios padrões repetitivos. Perguntar a si mesmo, sem julgamento, por que determinados tipos de relacionamento sempre terminam da mesma forma. Observar em que momentos exatos você costuma criar distância emocional e quais sentimentos surgem imediatamente antes desse afastamento. Muitas vezes, por trás do impulso de afastar alguém, existe medo. Medo de ser verdadeiramente visto, medo de repetir uma dor antiga, medo de que, ao se mostrar completamente, você seja rejeitado exatamente como talvez já tenha sido no passado. Reconhecer esse medo, sem se julgar por senti-lo, é um dos primeiros passos para começar a desarmar o poder automático da sombra. Jung acreditava que aquilo que trazemos à consciência perde parte significativa de seu poder inconsciente sobre nós. Isso não significa que a dor desaparece instantaneamente, mas significa que você deixa de agir cegamente sob comando de padrões antigos e passa a ter, ainda que gradualmente, mais liberdade de escolha diante deles. Outro elemento fundamental nesse processo é aprender a distinguir entre desconforto genuíno diante de um relacionamento inadequado e desconforto gerado pela ativação da sombra diante de algo saudável. Nem toda hesitação significa sabotagem, e é importante não cair no exagero de patologizar toda insegurança natural. Mas existe uma diferença perceptível. Quando o desconforto surge justamente nos momentos de maior proximidade e vulnerabilidade genuína, quando você se sente inexplicavelmente impelido a afastar alguém que racionalmente reconhece como bom para você, esse é um sinal claro de que a sombra está em ação, tentando proteger feridas antigas às custas da sua felicidade presente. Jung também destacava a importância de trabalhar essa integração com autocompaixão e não com autocrítica excessiva. Descobrir que você mesmo tem contribuído para afastar o amor que deseja pode ser doloroso, mas não deve se transformar em mais um motivo de autopunição. Pelo contrário, esse reconhecimento é um convite à compreensão mais profunda de si mesmo, ao entendimento de que aquelas defesas, por mais prejudiciais que pareçam hoje, um dia serviram para proteger uma versão mais jovem e mais vulnerável de você, que não tinha ainda os recursos emocionais para lidar de outra forma com a dor. À medida que a sombra vai sendo reconhecida e progressivamente integrada, algo começa a mudar na forma como você se relaciona.
As reações automáticas de sabotagem perdem intensidade. Você começa a perceber, com mais clareza, o momento exato em que o impulso de afastar alguém surge e ganha a capacidade de escolher, conscientemente, reagir de forma diferente. Isso não elimina todo medo ou toda vulnerabilidade envolvida em amar e ser amado, mas transforma a experiência de algo automático e destrutivo em algo mais consciente e, principalmente, mais livre. Jung dizia que somente aquilo que trazemos à luz da consciência pode de fato ser transformado. Enquanto a sombra permanecer escondida, ela continuará escrevendo, nos bastidores, a história repetitiva dos seus relacionamentos. Existe ainda um aspecto pouco discutido sobre como a sombra interage com aquilo que Jung chamava de ânima e animus, as imagens internas do feminino e do masculino que carregamos independentemente do nosso próprio gênero. Quando a sombra permanece fortemente reprimida, ela costuma se fundir com essas imagens internas, distorcendo profundamente aquilo que buscamos em um parceiro. Um homem que reprimiu sua própria sensibilidade emocional, por exemplo, pode desenvolver uma ânima carregada justamente por essa sensibilidade negada e passar a se sentir atraído, de forma intensa e quase compulsiva, por mulheres emocionalmente instáveis ou imprevisíveis, como se estivesse tentando, através delas, entrar em contato com uma parte de si mesmo que nunca teve permissão de existir abertamente. O mesmo pode acontecer no caminho inverso, moldando de forma silenciosa e poderosa nossas escolhas afetivas mais recorrentes. Outro ponto relevante é a relação entre a sombra e o que Jung chamava de complexo de inferioridade, não no sentido popular do termo, mas como um núcleo psíquico carregado de sentimentos de inadequação, geralmente formado a partir de comparações, críticas ou rejeições vividas ainda na infância ou adolescência. Quando esse complexo permanece ativo e não reconhecido, ele tende a se projetar diretamente sobre a vida amorosa adulta. A pessoa pode, inconscientemente, buscar parceiros que reforcem essa sensação antiga de inadequação, escolhendo relações em que nunca se sente suficientemente boa, suficientemente interessante, suficientemente merecedora de atenção plena, repetindo, sem perceber, uma narrativa emocional que já conhece bem desde muito cedo. É importante destacar também como a cultura e as expectativas sociais reforçam certos aspectos da sombra, tornando ainda mais difícil o processo de reconhecimento pessoal. Homens são frequentemente ensinados a reprimir vulnerabilidade e necessidade emocional, associando essas características à fraqueza. Mulheres, por outro lado, muitas vezes aprendem a reprimir assertividade e desejo genuíno, associando-os a comportamento inadequado ou excessivo. Essas repressões culturais coletivas alimentam sombras individuais extremamente parecidas entre pessoas de contextos completamente diferentes, o que explica, em parte, por que tantos padrões autossabotadores nos relacionamentos parecem tão universais, atravessando gerações e culturas distintas. Jung também alertava sobre um fenômeno interessante, relacionado ao momento exato em que a sombra costuma se manifestar com mais força. Justamente quando um relacionamento começa a se tornar seguro e estável. Isso pode parecer contraditório à primeira vista, mas faz sentido dentro da lógica psíquica que ele descrevia. Enquanto uma relação permanece incerta, instável ou superficial, a sombra encontra pouco espaço para agir, porque não há profundidade suficiente para expor as feridas mais antigas. Mas no momento em que a intimidade se aprofunda e a possibilidade de ser verdadeiramente visto e conhecido se torna real, os mecanismos de defesa da sombra são ativados com força total, tentando, à sua maneira distorcida, evitar uma exposição que, no passado, esteve associada à dor ou rejeição. Isso explica por que tantas pessoas relatam um padrão específico. Relacionamentos que começam bem, cheios de conexão e potencial genuíno, mas que começam a desmoronar justamente quando estão prestes a se tornar algo sólido e duradouro. Reconhecer esse padrão como uma manifestação clássica da sombra e não como prova de incompatibilidade real com aquela pessoa
pode ser um divisor de águas na forma como alguém compreende sua própria vida amorosa. O caminho para lidar com isso, segundo a perspectiva junguiana, não envolve eliminar a sombra, algo que Jung considerava impossível e até indesejável, mas sim desenvolver aquilo que ele chamava de relação consciente com a sombra. Isso significa aprender a reconhecer seus sinais específicos, o momento exato em que ela se ativa, os pensamentos e impulsos característicos que ela costuma gerar, sem se identificar completamente com esses impulsos, nem agir automaticamente a partir deles. Com o tempo, essa relação consciente permite que você sinta o impulso de afastar alguém. Reconheça esse impulso como manifestação da sombra e escolha, ainda assim, permanecer presente, em vez de fugir automaticamente como fazia antes. Vale ressaltar que esse processo raramente é linear ou rápido. Jung comparava o trabalho com a sombra a uma espiral, não a uma linha reta. Você revisita os mesmos temas repetidamente, mas a cada volta dessa espiral, com um pouco mais de consciência e um pouco menos de reatividade automática. Isso significa que recaídas e repetições de padrões antigos não representam fracasso do processo, mas parte natural dele. O importante não é nunca mais sentir o impulso antigo de sabotagem, mas desenvolver, progressivamente, mais espaço interno entre sentir esse impulso e agir automaticamente a partir dele. Mas no momento em que você decide encará-la, mesmo que essa jornada seja gradual e desconfortável, você recupera algo essencial: a capacidade de escolher, de verdade, ser amado da forma que sempre desejou, sem que uma parte antiga e ferida de você continue silenciosamente, afastando exatamente aquilo que seu coração mais procura.